Amigos, vamos responder a pergunta de vários alunos, amigos meus, sobre como estudar. É importante que, para que nós comecemos isso, né, tomemos conhecimento do seguinte: nós somos o pior país do mundo em aprendizagem, em resultado de aprendizagem. Algumas pessoas vão dizer: não, não, nós somos o segundo ou terceiro do mundo. É a mesma coisa, somos o pior país do mundo em aprendizagem. E vamos continuar assim? Vamos continuar assim enquanto professores, pais, famílias e os próprios alunos continuarem insistindo em aprender de maneira errada, num método errado. Então o pessoal estuda demais e aprende muito menos que em qualquer país. Nós temos muito mais horas-aula, muito mais dias letivos do que vários países, e nosso pessoal aprende muito menos do que todos esses países que têm menos dia letivo, menos aula, menos matéria. Por quê? Porque nosso método está errado. Então vamos mudar o método. O método correto é muito simples, muito simples. E a outra parte desse método correto é que a aprendizagem vai aumentar tanto que, logicamente, o sistema, quando perceber isso, vai diminuir o número de matérias, o número de horas-aula, o número de dias letivos, tudo isso. Então vamos ver. Primeiro, matérias comuns, tipo não exatas. História, geografia, ciências, etc. Né? Como é que se estuda isso? Todos os dias. Vamos que você tem aula de manhã. Então, todos os dias à tarde, você vai pegar um caderno rascunho, logo que seja, e um caderno ou de cada matéria, se quiser ser mais organizado, e vai estudar essa matéria no turno seguinte. Se você estuda de manhã, isso é no turno da tarde. Se você estuda à tarde, isso é no turno da noite. E se você estuda à noite, infelizmente, você vai ter que dormir mais tarde, porque não adianta deixar para estudar no dia seguinte. Tem que estudar no mesmo dia a matéria daquela aula daquele dia. Mas o estudar no mesmo dia significa estudar escrevendo, escrevendo. Não tem nenhum resultado prático estudar lendo. Estudar escrevendo com as mãos e não digitando é que é o resultado positivo para que durante o sono tudo aquilo que você estudou escrevendo, relacionado àquela aula que você teve, aquele livro que você leu, aquele vídeo-aula que você assistiu, vá para a memória consolidada. Isso significa aprender definitivamente. Pois bem, isso é inteligente. Isso aí elimina a burrice de deixar para estudar na véspera da prova. Estudou na véspera da prova, nunca vai aprender nada. Vai decorar para a prova do dia seguinte. E vai precisar estudar tudo de novo, de todos os momentos que precisar fazer um concurso. Então, repetindo a forma de estudar matérias não exatas. Todos os dias em que você teve uma aula, em que assistiu um seminário, assistiu uma palestra, leu um livro, assistiu uma videoaula, você, no turno seguinte, você vai estudar aquilo escrevendo, fazendo resumo, etc., como for, mas escrevendo. Pronto. Durante a noite, aquilo vai para a memória consolidada. Pronto, essas são as matérias não exatas, tirando a parte de interpretação de texto e tirando a parte das matérias exatas. Vamos agora às matérias exatas? Nas matérias exatas, como matemática, por exemplo, já é diferente. Não é estudar todos os dias que você teve aula, é estudar todos os dias. Então, matemática, e no ensino médio, matemática e física, você tem que reservar um horário que cada vez vai ser menor esse tempo desse horário, mas inicialmente pode ser de uma hora e pouquinho, uma hora e meia. Esse horário tem que ser um horário religiosamente dedicado a essa matéria de exatas, diariamente. Para quê? Porque a matéria de exatas, além de você estudar escrevendo no turno seguinte ao da aula, você tem que pegar um bloco de papel, de rascunho, ou logo que seja, e fazer de novo, várias vezes, os mesmos exercícios que foram ensinados a você e que você acha que entendeu durante a aula. Repetir 5, 6 vezes, quantas vezes forem necessários para que você realmente vá construindo uma programação no algoritmo das suas redes neurais. Então, você vai construindo um algoritmo nas suas redes neurais, que vai ser o algoritmo que vai estar preparado para o raciocínio lógico da resolução daqueles tipos de exercícios.
Sem a repetição, não é construído esse algoritmo. Então, a nossa mente é muito simples de ser programada. Só precisa método. E o método das matérias exatas é só esse. Na turno seguinte, estuda escrevendo nesse horário definido para as matérias exatas, no caso matemática, por exemplo. E então, religiosamente, você vai, nesse período, estudar escrevendo os conceitos passados na aula e resolver diversas vezes o mesmo exercício, até que aquilo fique bem consolidado no seu cérebro. Tá? Então, esse horário, escolha um horário que não lhe atrapalhe em nada, para que você não tenha que cancelar. Aí, seja 2 da tarde, 5 da tarde, 11 horas da noite, 10 da noite, 3 da manhã, sei lá, mas um horário que para você seja um horário fácil de cumprir e difícil de cancelar, para que você realmente fique tranquilo na aprendizagem das matérias exatas, no caso matemática, física, etc. Então, gente, é muito simples, basta apenas cumprir esse método. E para a parte mais importante que existe, que para todas as matérias, que é a interpretação de textos. Interpretação de textos, um outro horário, que pode ter até sábado e domingo também, é importante que você esteja lendo um livro qualquer, um romance, seja lá o que for. Esteja sempre lendo. Lendo e se importando com aquele capítulo, se importando com aqueles trechos, com aqueles parágrafos. E com o caderno do lado, de vez em quando você vai o quê? Você vai fazer um resumo daquilo, ou uma crítica sobre aquele livro. Quem são os personagens? Qual é a tendência de cada personagem? O que ele foi fazer, o que não foi? Com isso, você está aprendendo a interpretar textos literários, que é uma coisa que ajuda em todas as matérias. Porque todos nós precisamos saber interpretar textos para resolver até problemas de química, física, matemática, etc. Entenderam? Então, esse é o método mais simples, mais prático, mais eficaz que eu conheço de o estudo ser um estudo profícuo, produtivo e que cada dia precisa de menos tempo para estudar. Então, é muito mais inteligente, porque vai sobrar mais tempo para se distrair, etc., para fazer as outras coisas. Ok? Essa é a resposta que eu tenho para dar para os meus amigos que estão perguntando como estudar. Quem tiver qualquer dúvida sobre isso, eu repito. E vou escrever também o texto sobre isso no blog robertoanderson.blogspot.com e estará também escrito no outro blog, robertoanderson.wordpress.com. Para quem assistiu o vídeo e ainda tem dúvida, leia o texto, porque é até bom ler o texto para interpretar o texto que eu vou escrever aí embaixo, tá? Nesses 2 blogs. Um forte abraço para vocês, até a próxima dúvida para eu poder responder.